Olá, confirmandos e confirmandas! Já estamos há mais de um mês sem nos encontrar para estudar temas importantes na vida de fé. Estamos com saudade de vocês. Como não é possível ainda retornar às nossas atividades presenciais, estamos preparando alguns encontros virtuais para manter atualizado o nosso estudo na fé. Serão encontros sobre temas centrais para todas as turmas, de todas as comunidades e que tem por objetivo orientá-los na vida de fé, trazer reflexões importantes para a vida de fé. Nós sabemos que nem todas as famílias têm acesso à internet, mas vamos encontrar formas de fazer esse material chegar também para esses colegas, para esses jovens. Então vamos lá? Nesse primeiro encontro, nesse primeiro estudo, queremos ver o tema da Bíblia. Por isso também quero saudá-los com o texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o ser de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. O objetivo desse nosso primeiro encontro é conhecer a história da formação da Bíblia, conhecer os livros da Bíblia e os seus principais conteúdos, memorizar os livros da Bíblia para facilitar a busca, despertar o interesse pela leitura da Bíblia e identificar a palavra de Deus viva e útil para todos os tempos. A Bíblia é o livro que nos revela quem é Deus. É uma coleção de 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. É uma coleção de livros que nos conta sobre a ação de Deus na história e na vida do seu povo. E a Bíblia passou por um grande processo de formação para chegar nas nossas mãos assim como nós a temos hoje. O Antigo Testamento foi escrito numa língua bastante estranha para nós, chamada hebraico. E essa é uma Bíblia que nós a abrimos de trás para frente. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, é o último livro nessa Bíblia. E assim nós a lemos de trás para frente, até chegar no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. O Novo Testamento foi escrito no grego, que também para nós é uma língua bastante estranha, mas essa nós já a usamos assim como usamos a Bíblia em português. Na época da Reforma, Martim Lutero se preocupou em traduzir a Bíblia para que as pessoas pudessem entender o que estavam lendo, o que estavam ouvindo. Ele traduziu para o alemão para que as pessoas na Alemanha, naquela época, pudessem ler a Bíblia, assim como os padres também faziam, para que eles pudessem ter acesso à palavra de Deus e lê-la em casa, junto com a família. E hoje, depois de todo esse processo de traduções da Bíblia, nós temos a Bíblia que está aí, na sua casa, na minha casa, e podemos ler ela na nossa língua e entender, interpretar, trazer para a nossa realidade. Antes de serem escritas, as histórias bíblicas foram contadas de forma oral. Por isso, antes de ser uma história registrada em letras, a Bíblia é uma história registrada na memória de muitas gerações e contada pela boca de muitas pessoas. São histórias de vidas de pessoas e povos com o seu Deus, o Deus que lhes deu a vida e os acompanhou. No início, as histórias bíblicas foram escritas em tabuinhas de argila, em papiro ou em pergaminhos. Com o surgimento da imprensa, foi possível multiplicar este conteúdo para que as pessoas tivessem acesso a este valioso registro histórico da fé, que alimenta e anima a nossa fé no mesmo Deus.
O Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, fala da revelação de Deus ao povo de Israel e do compromisso mútuo entre Deus e o seu povo. Ele está agrupado em 4 blocos de livros: Pentateuco, históricos, poemas, sabedoria e profetas. Sua língua original é o hebraico. O Novo Testamento, ou a Nova Aliança, fala da revelação de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo e da vivência da fé nas primeiras comunidades cristãs. Também aqui podemos identificar 4 blocos: Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas ou Epístolas e Apocalipse. A língua original do Novo Testamento é o grego. A Bíblia encoraja e convida para uma vida de confiança em Deus, uma vida de amor e de bem-querer para com as outras pessoas e para com toda a criação. Até o período da Reforma Luterana, a Bíblia era lida apenas por pessoas que tinham estudado a sua língua original. As missas eram realizadas em latim, num país em que a população simples e sem estudos específicos apenas liam e entendiam o alemão. Por isso, Martim Lutero preocupou-se em traduzir a Bíblia para a língua que o povo pudesse compreender e assim ter acesso à palavra de Deus. Depois disso, ela foi traduzida para outras línguas e se tornou um livro acessível a um número maior de pessoas. Hoje, é raro encontrarmos uma casa cristã que não tenha pelo menos um exemplar desse livro, um exemplar da Bíblia. Mas não basta ler o livro, é preciso ter disposição para conhecê-lo mais a fundo, de fato ler, compreender e atualizar a palavra e a vontade de Deus para os nossos dias. Vamos conhecer melhor a divisão desse grande livro e conhecer quanta coisa bonita tem dentro dele. Aqui temos uma estante com todos os livros da Bíblia, organizados por Antigo e Novo Testamento e classificados pelo conteúdo central de cada um. No Antigo Testamento são 5 livros de leis, 12 livros de história do povo de Deus, 5 livros de poesia, 5 livros dos profetas maiores e 12 livros de profetas menores. No Novo Testamento temos 4 evangelhos ou biografias, 1 livro de história, 13 cartas do apóstolo Paulo, 8 cartas de outros apóstolos e 1 livro profético. Que tal ainda essa outra tabela bíblica, com a ordem, o nome, a abreviação e o número de capítulos e versículos de cada livro? Vamos conhecê-la? O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos, 1533 versículos e a sua abreviação é GN. Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento. São 28 capítulos, 1007 versículos e a abreviação é AT. Ao lado temos também um quadro com as cores indicativas. A cor rosa indica os livros da Bíblia que trazem as leis. A cor vermelha indica os livros históricos. Verde claro indica os livros de poesia e sabedoria. Verde escuro indica os profetas maiores. Amarelo indica os profetas menores. A cor laranja é a cor dos evangelhos. O azul claro indica as cartas do apóstolo Paulo. O azul escuro indica as cartas dos outros apóstolos. E a cor prata indica o livro apocalíptico. A Bíblia é um livro encantador. Mas qual é o jeito luterano de ler a Bíblia?
Temos que ter claro para nós que a Bíblia não é um amuleto de proteção. Não adianta levar no porta-luvas do carro para sentir-se seguro ou colocar aberta na estante da sala para que Deus abençoe a casa. É preciso carregá-la aberta na vida, ler com devoção e buscar viver de acordo com o que Cristo nos ensina. Bíblia não é amuleto, mas é fonte de fé. Pelo uso da Bíblia, conhecemos a boa vontade de Deus, encontramos palavras de conforto e bom ânimo para a vida e descobrimos o amor do Deus da misericórdia. Em Romanos 10:17, o apóstolo Paulo afirma que a fé vem pelo ouvir da mensagem de Deus. O povo de Deus e as primeiras comunidades sustentaram e alimentaram a sua fé apenas pelo ouvir a palavra de Deus, porque não havia tradução escrita. Graças à reforma, nós podemos ouvir e ler, mas é preciso compreender e interpretar o que a palavra de Deus tem a nos dizer, especialmente nestes tempos em que a Bíblia é usada com má fé por algumas pessoas. A Bíblia é a enxada da pessoa cristã, mas é preciso usá-la com sabedoria e com cautela, para que o seu conteúdo nos ajude a cultivar a fé e a podar tudo que nos afasta da vontade de Deus. Não é possível ser pessoa cristã sem nos alimentar diariamente com o alimento que a Bíblia traz para a fé. No entanto, é preciso sempre considerar que a Bíblia é um misto da palavra de Deus e da história de um povo que viveu em outro período da história, em outro lugar, e tinha sua própria cultura e os seus próprios costumes. Isso tudo aparece no contexto bíblico e precisa ser considerado quando lemos as histórias da Bíblia para entender o objetivo e a razão daquelas palavras naquele momento, bem como conseguir identificar o que elas significam para o nosso contexto, para a nossa vida, para os nossos tempos. Não é saudável fazer uma leitura e uma interpretação literal da Bíblia ou uma interpretação fundamentalista da Bíblia, porque assim nós podemos acabar focando na tradição de um outro povo e não perceber a mensagem da palavra de Deus que é dita e que é válida para todos os tempos e para todos os povos. Nosso grande desafio está em identificar, atualizar e compreender a palavra de Deus, que é a mesma em todos os tempos e em todos os lugares, independente de costumes, conceitos e preconceitos. Como fazer isso? Nossa chave de leitura para interpretar a Bíblia é o testemunho do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Sempre que lemos ou ouvimos uma passagem bíblica, algumas perguntas podem ajudar a compreender e a contextualizar o texto. Uma primeira pergunta que podemos sempre fazer para o texto bíblico é: o que Jesus faria ou diria frente a isso? Outra pergunta que podemos fazer aqui, nesse texto e nesse contexto, está refletido o amor de Deus? Ou ainda podemos perguntar: essa palavra cabe ao povo da nova aliança, redimido pelo sangue de Cristo e que aprendeu dele o mandamento do amor? Ler a Bíblia é um desafio diário e exige reflexão, exige contextualização da palavra de Deus para a realidade em que vivemos. A leitura da Bíblia precisa ser feita usando como crivo de leitura o amor de Deus e a redenção oferecida por meio de Jesus Cristo. A pessoa cristã deve estar disposta a ler o mundo com a Bíblia em uma mão e o jornal que traz as notícias sobre os acontecimentos diários na outra mão. Ensinamento bíblico não pode ficar desconexo da realidade em que vivemos.
Como podem ver, é importante ter atenção, dedicação e cuidado no estudo da Bíblia. Identificar a palavra de Deus permanente e imutável, trazendo-a para o nosso contexto, não é tão fácil, mas é cada vez mais necessário. A palavra de Deus precisa dizer algo hoje para nós, para os nossos dias. Segundo Martinho Lutero, a chave de leitura da Bíblia é Cristo e tudo aquilo que promove a Cristo, o Evangelho e a vida por ele anunciados. É preciso nos perguntar se aquilo que está escrito ou que está sendo dito nos leva a Cristo e por meio de Cristo nos une às outras pessoas, nos faz viver em paz com elas e gera vida em abundância. Então, vamos encarar o desafio de ler a Bíblia e fazer uma viagem encantadora pelo mundo da fé e do povo de Deus? Para ajudar-nos nessa viagem, vou passar para vocês 2 ferramentas motivacionais, 2 tarefas com as quais vocês podem navegar e viajar pelo mundo da Bíblia, descobrindo coisas encantadoras nela, descobrindo o quanto é agradável ler a Bíblia e conhecer a história do povo de Deus. A primeira tarefa de vocês é estudar e memorizar os livros da Bíblia em sua sequência, classificação e conteúdo central. Para a sequência dos livros, vocês podem procurar no índice e verão ali a separação dos livros em Antigo e Novo Testamento. Usem também a tabela periódica que foi passada antes no vídeo para ver a classificação desses livros. E para saber o conteúdo central de cada um dos livros da Bíblia, procurem aí na Bíblia de vocês, bem no início ou bem no final da Bíblia, vocês vão encontrar uma seção que fala sobre o conteúdo da Bíblia. E ali tem um resumo de cada livro da Bíblia. Por exemplo, Gênesis é o livro que mostra como era a vida do povo de Deus desde a criação do mundo. Êxodo conta que Deus livrou os israelitas da escravidão no Egito, e assim por diante. Estudem cada um desses livros e descubram sobre o que eles falam. A segunda tarefa que vocês terão é realizar essa caça ao tesouro bíblico. Vocês têm aí as perguntas bíblicas e vão procurar as respostas na indicação do texto bíblico que se encontra logo na frente da pergunta. Todas essas tarefas anotem no seu caderno específico do ensino confirmatório, porque elas serão revistas e corrigidas quando retornarmos com os nossos encontros presenciais. Desejo a vocês, turma, uma boa viagem de estudos pelo fantástico mundo da Bíblia. Convidem seus pais, convidem seus irmãos, seus avós, para fazerem descobertas incríveis na companhia de vocês. É só abrir a Bíblia e viajar. Abraços e até a próxima!